Estamos em Curitiba, capital do estado do Paraná, diante da Praça Tiradentes, marco zero da cidade, diante dessa igreja belíssima, Catedral Basílica Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. E vamos iniciar o nosso programa conhecendo a trilha sonora que o Juliano Ravanello escolheu. Juliano, é com você. Olá, Padre Anísio. É uma grande alegria participar do programa Conhecendo Igrejas, aqui na TV Evangelizar. Para a trilha sonora desse programa de hoje, eu escolhi a música Bendita És Tu, que foi composta pelos monges da Abadia da Ressurreição de Ponta Grossa, no Paraná, e que também faz parte do meu álbum Salve a Regina Gregorian Chants. Bendita és tu, Virgem Maria, que trouxeste em teu seio o Criador do mundo. Bendita és tu. O canto se refere ao Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 39 a 42. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Um bom programa para todos. Bendita és tu, Virgem Maria, que trouxeste em teu seio o Criador do mundo. Como se alegra o esposo pela esposa, tu serás a alegria do teu Deus. Bendito. Padre Marcos Honório, pároco dessa catedral, Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Por que esse título? Na verdade, o título de Nossa Senhora da Luz é um título já conhecido em Portugal, de origem portuguesa. Mas dos Pinhais Sim. é devido à origem da cidade de Curitiba. Às vezes, segundo a lenda, ou seja, o índio Tindiquera, que indicou o local onde deveria ser construída a cidade, ou seja, ele pegou uma lança e fincou aqui na Praça Tiradentes e disse: aqui Corituba, aqui muitos pinhões ou muitas araucárias. Ficou Curitiba. Ficou Curitiba e para atribuir a Nossa Senhora da Luz dos Pinhais por causa dos pinheiros ou das araucárias. Bonito, bonita e bonita imagem também. Esta imagem que nós temos aqui é a imagem original? Essa já é a terceira imagem de Nossa Senhora da Luz. A primeira se encontra no Museu Paranaense, em barro cozido, já não tão bela para os nossos padrões hoje como esta. A segunda se encontra no Museu de Arte Sacra, junto à Igreja da Ordem. E essa é a terceira imagem trazida por ocasião da construção deste prédio que nós nos encontramos. Ela veio de Portugal? Veio de Portugal. Original, então. Original, ou seja, com algumas modificações ao longo da história para aquilo que nós conhecemos hoje. Na década de 70, a imagem sofreu um atentado e daí, ou seja, no processo de restauro dela ou de criar propriamente uma imagem própria para a cidade de Curitiba, ela foi raspada a policromia dela e pintada hoje com esses padrões que nós conhecemos, de vermelho e verde e dourado, que seria uma alusão à própria bandeira da cidade de Curitiba. Bonita explicação. Padre Marcos, o que mais nós poderíamos destacar desta construção? Quando que este templo, essas paredes foram construídas? Isso, na realidade, ano que vem, estamos completando 130 anos deste prédio. Quer dizer, ela foi construída, inaugurada, foram 17 anos de construção, mas inaugurada em 1893.
este prédio em estilo neogótico. Ela teve inspiração em alguma outra igreja ou ela é original? Isso, na verdade, a inspiração dela é com base na Sé de Barcelona. De Barcelona, na Espanha. Barcelona, na Espanha. Mas não aquela que hoje nós conhecemos, tão famosa. Daquele tempo, né? Isso, daquele tempo. Depois, a atual foi uma substituição ao antigo templo. Né? Teve algum arquiteto, alguém que foi a pessoa, a cabeça desta construção? Isso, na realidade, o projeto se atribui a Afonso Conde de Laplace, né? Ele que teria feito o projeto base, sofrendo algumas alterações posteriores durante a execução. Por 17 anos, então, foi a construção desta igreja? Isso, o sonho da comunidade na época era que em 2 a 3 anos construir a igreja. Demorou 17 anos. Demorou 17 anos. O que mais nós poderíamos destacar aqui? Esses vitrais. O autor, de onde vieram, que são muito bonitos e talvez uma das coisas que mais chama atenção quando se entra nesta igreja. Isso, o próprio estilo de construção da catedral, em estilo neogótico, né? De maneira especial, a gente diz que o neogótico se caracteriza pela presença de muitos arcos ogivais e também pela essa penumbra que caracteriza a catedral na sua parte interna. Ela tem o seu estilo, ela ressalta, o sobressai devido à questão dos vitrais. Belíssimos, é de uma empresa de São Paulo, que depois conta a história de Nossa Senhora. Quer dizer, é uma catequese ligada à vida de Nossa Senhora. E o senhor falava dessa penumbra, as paredes parecem um papel parede. O que nós poderíamos destacar? É uma flor, é uma planta? Sobre o desenho, quem é que pintou essas paredes? Isso, na realidade, os pintores são os irmãos Garbaccio. Eles pintaram várias igrejas aqui na cidade de Curitiba, região metropolitana. Ou seja, basicamente as pinturas deles procuram reproduzir cenas bíblicas, mas a catedral é a única que segue esse estilo floral nas suas pinturas. Talvez por causa de Nossa Senhora? Por causa de Nossa Senhora e principalmente o significado daquilo que se realiza dentro da catedral, ou seja, ou dentro das igrejas, o mistério. Quer dizer, basicamente a flor que permeia toda a catedral, ou seja, desde os seus bancos até as pinturas das paredes, é a flor acanto, é uma que remete à eternidade, pois a gente não encontra, ou seja, quando vê a planta, aonde ela começa e onde ela termina. O permanente louvor a Deus que acontece dentro da igreja. E falando em permanente louvor a Deus, eu vi muitos anjos, figuras de anjos pelas paredes, pelas colunas e com muitas asas. Inclusive, a senhora que nós conversamos, ela falou também um pouco dos anjos. Tem algum outro significado? Isso, na realidade, são serafins, grande parte dos anjos são os serafins, que estão nas colunas que circundam toda a igreja, né? Com alguns outros anjos, ou seja, na parte superior do nosso presbitério e também na parte superior, também próximo já às abóbodas da catedral, temos anjos também. Muitas vezes, ao olhar, passam-se desapercebidos e convidam e dizem, como eu já dizia também da planta, né? Ao eterno louvor. Quem são os primeiros a elevar o louvor a Deus? São os próprios anjos, aqueles que se encontram mais próximos de Deus. E aqueles que aqui se encontram são convidados também a estar nesse perpétuo louvor a Deus pela sua bondade, pela sua misericórdia em nossas vidas. E pela beleza também desse templo, que ele convida ao louvor. Sim, realmente a catedral, ou seja, não sendo modesto, realmente a catedral ela é muito bela pelo seu estilo. Quer dizer, a história da catedral em si, desde a sua origem, daquilo que ainda hoje é realizado aqui dentro, ela é belíssima. E agora uma opinião pessoal, Padre Marcos. Na opinião do senhor, é o que mais lhe chama atenção quando vem rezar, quando entra nesta igreja, pessoalmente? Claro que numa primeira impressão, e aquilo que a gente ouve de maneira especial das pessoas, essa penumbra, ela sempre ajuda ao louvor. Quer dizer, nós não estamos em plena luz, mas buscamos a plena luz.
mas quando nos detemos, e isso me chama bastante atenção, de maneira especial quando estou me preparando para celebrar a missa, que fico contemplando os vitrais. Os vitrais. Os vitrais são belíssimos, né? Ou seja, não só pelas cenas que representam, e ainda essa semana um padre italiano que passava por aqui, ele reconhecia que muitas vezes nem na própria Itália existem vitrais tão belos e tão perfeitos, né? Ou seja, na sua execução, quanto os da catedral. E quando nós olhamos e nos detemos, nos vitrais, recebemos uma perfeita catequese sobre Maria, sobre Nossa Senhora. E no ambiente desta penumbra, quem resplandece, Nossa Senhora da Luz. Nossa Senhora da Luz. Pinhais. Tanto que no nosso dia a dia, né, basicamente a única luz que está acesa é a da nave da igreja. E no presbitério é a luz do nicho de onde se encontra Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Nossa Senhora dos Pinhais. Muito bem, Padre Marcos. Obrigado por acolher a TV Evangelizar na Casa Mãe da Arquidiocese de Curitiba e um bom trabalho nesta igreja tão bonita. Obrigado, sejam sempre bem-vindos. E aqueles que nos assistem, chegando a Curitiba, venham conhecer a Casa Mãe, a nossa igreja catedral. Muito obrigado. Bendita és tu, Virgem Maria, que trouxeste em teu seio o Criador do amor. Padre Marcos, talvez a curiosidade aqui da catedral. Um poço aqui no presbitério? Explica isso. Pois é, você mesmo disse. Né? Quer dizer, um poço no presbitério, uma grande curiosidade, pois nós não sabemos a origem, a história deste poço. Mas existem teorias. Sim, existem teorias, algumas teorias, que seja o poço da antiga matriz, que era localizado um pouco mais à frente em relação à atual catedral, já que teria sido a água que abastecia eternamente a igreja. A segunda teoria é que já foi feito este poço para a construção desta catedral. Que durou 17 anos. Durante 17 anos. E é de que profundidade? Tem água ainda não? Tem. Ou é um poço seco? Não, se fosse poço seco, poderia favorecer as teorias assim, que existem túneis que passam pela catedral, que levam para outros lugares, para o Largo da Ordem, para a Câmara Municipal. Mas não é um poço seco, então essa teoria ela cai por terra. E mesmo quando foi analisado o poço, não tem passagem, não tem saída, né? Mas é um poço de 9 metros de profundidade, sendo de 3 a 4 metros tem água, sim? De água. Tem sim, tem água sim. Quanto de água? De 3 a 4 metros de água. De água, olha só. E aqui no presbitério, então, o lugar da água viva, para matar a sede, né? Você pode espiritualizar um poço no presbitério. Verdade. As pessoas têm medo de passar assim... Vamos ver. Sim. Tem medo de quebrar o vidro, né, que protege e cair. Não, é um vidro bastante grosso, né, que para quebrar precisa realmente talvez uma marreta mesmo para poder quebrar. Bem interessante. Obrigado. Tão jovem que toma a esposa virgem, assim teu construtor vem desposa-te. E este órgão de tubos, ele é brasileiro, é importado, está de enfeite, ainda é utilizado? Ele é o segundo órgão de tubos da Igreja Catedral. O primeiro se encontra na Paróquia Nossa Senhora da Piedade, em Campo Largo, e esse é o segundo, é da década de 50, seja feito por uma família de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, possui 1.200 tubos, ainda mantém a característica de ser um órgão pneumático, movido a ar. Então é preciso pedalar, Não, hoje já existe um motor. Não, geralmente a gente fala do pedalar, que era o antigo harmônio, né, das igrejas, né? Mas não, ele tem um motor que produz o ar para funcionamento dele. Se ele é da década de 50, ele já veio com motor? Já veio com motor. Já veio com motor. Já veio com motor. E ele
permanece basicamente original, ou seja, somente aquelas peças de manutenção que com o tempo foram se desgastando. Os seus contatos ainda são todos de couro, então quando você fala nele, quanto mais usado, seja mais novo, mais conservado ele fica. E são usados hoje, basicamente, quase todos os dias nós temos, ele é usado. Ele é usado durante a semana. Durante a semana, os finais de semana, depende um pouco das nossas equipes de músicas, né? E tem um coral aqui também Isso, existe o coral da Catedral. De maneira especial, eles cantam no segundo e no quarto domingo do mês, às 10 horas da manhã. Muito bem. Bendita és tu, Virgem Maria, que trouxeste em teu seio o Criador do mundo. Como se alegra o esposo pela esposa, tu serás a alegria do teu Deus. Bendita és tu, Virgem Maria, que trouxeste em teu seio o Criador do mundo. Bendita és tu, Virgem Maria, que trouxeste em teu seio o Criador do mundo. Bendita és tu, Virgem Maria. Dona Esmeralda, Yosi Matsuo. de origem japonesa. Sim, Aqui em Curitiba tem uma grande colônia japonesa. sim, tem. A senhora é de que geração? Eu sou da segunda geração. Da segunda geração. Nisei. Os seus pais? São japoneses legítimos. A mamãe veio com 2 meses, papai com 12 anos. E a senhora? E eu nasci aqui em Curitiba. Curitibana. 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 E esta igreja, que é a catedral, a igreja mãe de Curitiba, Sim. essa arquidiocese. Sim. O que diz para a senhora esta igreja? É maravilhosa, é a mãe de todas as igrejas, né? Daqui da arquidiocese. Arquidiocese. Belíssima, com a mãe, ela é mãe igreja, acolhe todos os filhos que chegam aqui, às vezes cansados, o dia todo, às vezes cansados. Alguns vêm chorando, outros vêm com alegria agradecer. Outros por turismo. Muito turismo. Final de semana, se a missa das 8h30 às 10, sempre é lotado de turistas. E Dona Esmeralda, quando que a senhora começou o seu trabalho voluntário aqui, o trabalho voluntário da senhora? No tempo do Monsenhor Alceu Zembruski, a Zambuja, né? Isso há quanto tempo? Nossa, uns 35 anos mais ou menos, faz bastante tempo. Como que foi isso?
Ele estava precisando de leitores na missa do meio-dia. E a senhora frequentava? Todo dia vinha para participar da missa, então eu já me voluntariei. E depois da leitura da missa, a senhora foi para outros serviços na comunidade? Hoje estou no CAEP, sou tesoureira da catedral aqui. Diga-se que a senhora é uma economista. E também no MESC, ministra extraordinária da comunhão eucarística, levo comunhão nos prédios, também a casa de idosos, e aqui na missa do meio-dia normalmente estou diariamente. Diariamente a senhora está aqui? Sim. A senhora faz parte de algum movimento, de algum grupo? Sim. Hora de oração pelos sacerdotes. São leigos, né, que vivem o sacerdócio comum dos fiéis pela santificação dos sacerdotes. Chama-se OS, Hora de Oração pelos Sacerdotes. Que bonito, parabéns. E desta igreja, porque nós estamos no programa Conhecendo Igrejas. Sim. Deste templo, desta construção, que a senhora ajuda, inclusive, a dar vida com o seu serviço, o que mais chama a atenção desse templo, dessa igreja tão bonita? É a Nossa Senhora, é a mãe, olha o templo. Lá, belíssimo vitral, é a mãe sendo coroada, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É a Santíssima Trindade, isso mesmo. Santíssima Trindade, é maravilhosa. A gente entra aqui, sente a presença da mãe que nos acolhe, que nos ama. É maravilhoso, é indescritível a beleza. É o vitral, esses bancos. Tudo. Quando eu cheguei aqui, a senhora já falou para mim dos anjos, que tem anjos por todos os lados. Tem, olha ali, olha, lá, são os anjos com 6 asas, né? Com 6 asas. Tem um significado das 6 asas? Sim, são os anjos que adoram a Deus e santo, 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 vibram, né, diante de Deus pela presença de Deus, são os arcanjos, né? Então é como se aqui tivessem anjos vibrando com a presença de Deus neste lugar, neste templo. Neste templo, sim. Quem chega aqui, nossa, sai com o coração leve, né? Sai com o coração leve. Sim, às vezes chega tão dolorido, mas só de entrar, ver né? Com a beleza. A beleza. Bento XVI dizia que a beleza, ela fere e ela cura a ferida. Sim. Então ela quase que machuca quando nós vemos o belo, mas também ela cura a ferida. Sim, ó, maravilhoso. Então, dona Esmeralda, muito obrigado. Eu que agradeço. Parabéns pelo seu bonito serviço aqui nesta igreja tão bonita. Obrigada. E a senhora com esta idade continuando trabalhando aí. Sim. Parabéns. Obrigada. Deus abençoe. Amém. Bendita és tu, Virgem Maria, que trouxeste em teu seio o Criador do mundo. Bendita és tu, Virgem Maria, que trouxeste... Estamos na Igreja Mãe da Arquidiocese de Curitiba. Chegou o momento da contemplação. Vamos contemplar? Tão jovem que toma a esposa virgem, assim teu construtor vem desposa-te. Bendita és tu, Virgem Maria, que trouxeste em teu seio o Criador do mundo. Como se alegra o esposo pela esposa. Estamos na Capela do Santíssimo Sacramento da Catedral e agora chegou o momento de apresentarmos a nossa oração diante do Santíssimo. Eu já tenho um pedido a fazer. Qual é o seu? Vamos rezar juntos? Que trouxeste em teu seio o Criador do mundo.
Oh